Olá, tudo bem com você? Muito se tem falado nesses últimos dias a respeito do fundamentalismo. Esse assunto voltou à tona porque nós estamos aí ainda chocados com as cenas vistas ali no Afeganistão. Quem não ficou realmente triste, impressionado, chocado com aquelas imagens de pessoas tentando fugir do país, agarradas a aviões, caindo lá de cima, porque sabem que com a retomada ali do poder pelo grupo islamofascista, terrorista islâmico Talibã, muitas pessoas, especialmente aquelas que tiveram alguma contribuição ali com a ONU, colaboraram com os americanos, estão com a vida, com os dias contados. A pena de morte ali já está decretada para essas pessoas e outras atrocidades vão sendo novamente praticadas naquele país, especialmente com as mulheres. Já há notícias aí de que os talibãs vão recrutar, na verdade vão sequestrar, né? Vão obrigar meninas adolescentes, a partir dos 15 anos, a terem relações sexuais com os terroristas, para que possam ali garantir a próxima geração de combatentes. Isso é só o começo. Todas as tentativas de conquistas que foram praticadas nesses últimos 20 anos ali no país vão por água abaixo agora, porque novamente as meninas, mulheres serão impedidas de estudar, voltarão a ter que usar ali a burca e, enfim, punições graves e injustiças voltarão a ser cometidas ali naquele país. O que chama atenção também é a hipocrisia de um grupo que se diz religioso, que se diz seguidor do Corão, de Alá, mas que, por exemplo, ganha rios de dinheiro plantando papoula e vendendo heroína para o mercado aí do tráfico de drogas, destruindo vidas, pessoas, fazem sequestros também, ganham dinheiro com isso, enfim, tudo de bom para nós, a morte, a perseguição, a decadência para os outros. Então isso realmente é bastante... um contraste muito grande, né, por parte de pessoas que se dizem Talibã, quer dizer estudantes, então são estudantes do Corão, da religião, mas que praticam essas coisas. Eu estava lendo agora há pouco uma mensagem que me foi enviada pelas redes sociais de uma antifeminista que escreveu o seguinte aqui no Facebook dela. Outro aspecto triste ali daquela sociedade, daquele país, e também com a conivência aí dos talibãs. Oremos pelo Afeganistão. O assunto do momento é o país que agora está sendo governado pelo Talibã. Quantas imagens péssimas vimos nesses dias, quanta dor, quanto sofrimento, nem toda cultura deve ser respeitada. E eu não respeito quem maltrata homens, mulheres e crianças. Estamos vendo gente de todo lado levantando a questão das mulheres afegãs e sua miséria numa sociedade cruel. Mas pouquíssimas pessoas falam de outras vítimas que sofrem tanto quanto elas, os Bashabazi, ou Bazi. Bashabazi ou Bashabazi, meninos para brincar em português, são meninos que são sequestrados, vendidos, ludibriados por homens importantes e ricos no Afeganistão, para se tornarem seus escravos sexuais. Eles são forçados a se vestir de mulher, a ficar dançando para seus abusadores e a ter relações sexuais com esses homens, verdadeiros escravos sexuais. Estamos falando de meninos de 7 a 18 anos, mas não escutamos sobre isso porque eles são meninos. Esses meninos são descartados depois dos 18 anos e sobrevivem, sabe Deus como, já que eles são excluídos da sociedade que pune a prostituição e o homossexualismo. Duas condições impostas a essas crianças exatamente pela prática da pedofilia, algo não punitivo no país. Por que eu digo que essa prática não é só um caso de pedofilia, o que já seria um absurdo por si só? O Código Penal afegão não considera a prática um crime. As vítimas podem ser condenadas por homossexualidade e prostituição, mas não seus algozes. Alguns desses meninos são recrutados pelo Talibã para se tornarem meninos bomba. Isso é cultura do estupro. Não confundam isso com a histeria feminista que ignora casos como esse. E aqui ela deixa então o link de um vídeo em inglês, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para você verificar realmente como é essa triste situação dos meninos ali
no Afeganistão que são sequestrados para esse tipo de prática. Mais uma vez, eu luto pelo fim da violência contra meninos, meninas, mulheres e homens. Ore pelo povo afegão, pelas mulheres, ore pelos homens, ore pelas meninas, ore pelos meninos, ore pela paz. Que Deus tenha misericórdia de quem sofre. Realmente, situação absurda, inconcebível, e é complicado ver também pessoas querendo comparar esse tipo de fundamentalismo islamofascista, como eu disse, esse tipo de fundamentalismo radical, absurdo, que pisoteia as pessoas, os direitos humanos, desrespeita crianças, mulheres, enfim, promove a morte. Comparar esse tipo de fundamentalismo com o chamado fundamentalismo cristão. É claro que há fundamentalistas cristãos que causam grandes problemas à sociedade, há fundamentalistas cristãos que ignoram a boa ciência, que criam aí uma confusão tremenda na mente das pessoas, que associam o cristianismo às vezes com práticas que não tem nada a ver com realmente aquilo que Jesus ensinou. Embora esse termo fundamentalista também tenha assumido assim outras conotações, especialmente ali depois do 11 de setembro, que neste ano, aí são 20 anos já, né, do atentado terrorista ali às Torres Gêmeas. Após esse atentado, o termo fundamentalista acabou sendo ampliado. Eu quero compartilhar com vocês aqui agora algo que está numa palestra minha. Tem um vídeo no meu canal, inclusive, né, o Papa, o fundamentalismo e o decreto dominical, alguma coisa assim. Depois eu coloco aqui também na descrição o link. É um vídeo antigo já, mas aqui eu falo sobre a ideia de fundamentalismo que veio sendo construída a partir do 11 de setembro. E cito aqui nessa palestra, por exemplo, uma matéria que foi publicada na revista Veja, em 7 de setembro de 2011, quando já dos 10 anos depois do atentado terrorista lá no World Trade Center, em que é dito o seguinte: assim como outras formas de radicalismo religioso, o fundamentalismo exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Então, para setores da mídia e pessoas mal informadas, fundamentalistas cristãos seriam pessoas que levam aí a sério, né, que interpretam literalmente os textos sagrados, especialmente eles se referem à criação. Então, para muita gente aí na mídia, autores, inclusive cito aqui também uma autora, uma ex-freira católica, muito conhecida nos meios acadêmicos, Karen Armstrong, no livro Em Nome de Deus, ela escreveu o seguinte, para a gente ampliar um pouco esse conceito: fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro do Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Bem, eu não vou entrar aqui em detalhes, né, sobre o que ela diz, porque não é bem assim a coisa, mas o que fica no ar é a ideia de que se a pessoa crê literalmente na criação, no relato da criação, naquilo que está ali nos primeiros capítulos do Gênesis, se ela guarda o sábado exatamente por isso, se ela defende o conceito de família original, homem e mulher, numa relação heteromonogâmica, com base em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, ela passa a ser vista como uma fundamentalista. E infelizmente, na ideia de alguns, fundamentalistas são todos iguais. Tanto aqueles que se explodem matando pessoas, tanto aqueles que escravizam meninas e praticam pedofilia ou apoiam isso, né, ali contra meninos, quanto aqueles que simplesmente creem que a Bíblia é um livro que deve ser levado a sério e que o relato da criação é literal. Obviamente que num futuro próximo esses conceitos misturados vão trazer problemas para pessoas que não fazem mal algum contra ninguém, mas que procuram se pautar pelo relato da Bíblia. Pessoas que não estão preocupadas com envolvimento político, com imposição de leis, como são aí os religiosos que se alinham, talvez, né, aí à direita cristã, como dizem lá nos Estados Unidos, né, como é chamada lá. Eu já falei disso até em alguns vídeos, né, a série The Family no Netflix, por exemplo, descreve bem essa questão de usar Jesus e a religião, uma religião assim bem minimalista, na verdade, usam alguns conceitos dela para impor ideias e leis, legislações e assim por diante, violando o conceito de Estado laico. Algo que vai acontecer também no futuro, pelo que nós sabemos, estudando as profecias. Sim, livros como O Grande Conflito, de Ellen White, por exemplo, falam disso, né, de que haverá realmente uma reaproximação entre o Estado e a Igreja, e aqueles que não se alinham com essas ideias e posturas vão ser perseguidos, realmente. Vão ser tidos como fundamentalistas, pontos fora da curva, personas não gratas. Já expliquei isso e é bom também mencionar isso aqui de novo, que há movimentos aí como movimento ambientalista, teologias identitárias, tratei disso num vídeo também recentemente,
que defendem aspectos genuínos, né, coisas genuinamente boas e que devem ser praticadas por cristãos de verdade, mas também trazem ali junto conceitos teológicos absurdos. No caso do ambientalismo, por exemplo, já vimos aí no Concílio Sínodo da Amazônia, né, feito aí alguns anos atrás, organizado lá no Vaticano pelo Papa e os cardeais, bispos, em que o Instrumento Laboris, o documento que foi estudado nesse concílio, é praticamente um documento pagão, que apresenta conceitos que não são bíblicos. Falava-se muito lá em mãe terra, né? Só falta dizer Gaia. Então, essa teologia ecológica, o ecossocialismo, como queiram dizer, eu tenho tratado disso aqui no meu canal há 10 anos já, sobre o ecumenismo, traz propostas boas, sim, que nós deveríamos defender, mas está contaminado por uma teologia pagã, panteísta, assim como as teologias identitárias, feminista, negra e outras, queer, também trazem ali um tipo de teologia que relativiza o relato da criação. Sempre o ataque será contra o conceito de criação na Bíblia. Por quê? Ali está a justificativa para a guarda do sábado. E nós sabemos que no fim da história deste mundo, sábado e domingo serão assuntos que vão polarizar a sociedade, assim como hoje outros assuntos têm polarizado a sociedade. No fim, haverá uma grande discussão, uma grande polarização, uma agitação a respeito dessa questão do descanso dominical, domingo verde, domingo ecológico, assuntos que também tenho tratado bastante aqui no meu canal. E então é preciso que, como preparação para isso, haja uma relativização do relato da criação, haja uma tentativa de colar sobre pessoas que não merecem essa pecha o título de fundamentalistas, porque serão odiados, serão perseguidos, e a justificativa vai ser que essas pessoas, assim como aquelas lá do Afeganistão e outros, né, não querem realmente diálogo, não querem se unir nos esforços globais para salvar o planeta, na ótica deles, e assim serão pessoas mal vistas, né? Eu quero também aqui compartilhar com você, não vou ler tudo, obviamente, porque não quero que esse vídeo fique gigante, mas eu postei em meu blog outraleitura.com.br e vou deixar aqui na descrição o link para esse texto, o que seria das mulheres sem o cristianismo, porque alguns também, de forma desonesta, eu diria assim, estão querendo comparar também as atitudes tomadas ali pelos radicais islamofascistas lá no Oriente, no Afeganistão e em outros países, dizendo que o cristianismo também teria, de alguma forma, prejudicado as mulheres ou algo assim. Nada mais falso, né? E o título do artigo é O que seria das mulheres sem o cristianismo? Subtítulo: Em todos os lugares em que ele chegou, o cristianismo, as condições das mulheres melhoraram. Onde ele não chegou, vêm-se coisas terríveis, como a eugenia sexual, o infanticídio e a prostituição. Repito, não vou ler tudo isso aqui, é um artigo muito bom, e eu espero que você confira depois aí no link, mas eu vou destacar alguns pontos que estão aqui. A mudança trazida pelo cristianismo, por exemplo, como que o cristianismo, o que ele fez realmente para ajudar na promoção da igualdade entre homens e mulheres, dizendo que ambos foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. Aliás, a lição da Escola Sabatina dos Jovens, da semana passada, essa semana também está muito boa, né? Já gravei um vídeo também, como eu sempre faço aqui, resumindo a lição, mas na semana passada ela mostrou realmente essa questão da igualdade ontológica, do ser essencial entre homens e mulheres. Deus criou Adão e Eva iguais, são imagem e semelhança dele. Então é exatamente isso aqui, né? Dizendo que ambos foram criados à imagem de Deus, à sua imagem e semelhança. Não é o que aqueles radicais pregam e praticam, de forma alguma. Que ambos deveriam dominar e sujeitar a natureza. Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Ele falou isso para homem e mulher. Não há nada que impeça a mulher, tanto quanto o homem, de explorar a criação em cumprimento ao mandato cultural. A decisão de Deus criar a mulher a partir de Adão declara que ambos provêm da mesma essência, Gênesis 2:22, mostrando que a mulher em nada é inferior ao homem, tampouco lhe é superior, e a declaração de Adão mostra que a sua mulher, Eva, é parte de si mesmo, tendo o mesmo valor que ele próprio. Outro ponto, que o casamento como instituição divina implica que o homem foi feito para a mulher, assim como a mulher foi feita para o homem. E dessa forma, ambos andam como uma unidade em dois corpos. Gênesis 2:24. Temos estudado isso bastante na lição dos jovens. O que destrói a ideia de que a mulher é escrava do marido,
ou vice-versa. São complementares. Outro ponto, o cristianismo também evitou que a mulher fosse injustiçada, não permitindo a poligamia, que é inerentemente prejudicial a elas. O cristianismo ensinou o cuidado com as viúvas. Elas não são, se não tivessem recursos, deveriam ser cuidadas e sustentadas pela igreja, 1 Timóteo capítulo 5. Se o marido morre, ela é livre para continuar viúva ou casar novamente se quiser. Isso é no contexto cristão. O cristianismo condenou a prostituição ao declarar que o corpo não pertence a nós mesmos, mas a Deus, e que ele é templo do Espírito Santo. Meu corpo, regras do Criador. O corpo do homem pertence à mulher e o da mulher pertence ao homem, como diz 1 Coríntios 7,4. O cristianismo aprova a instituição do casamento, que não só protege a mulher da exposição aos males sociais, como provê um ambiente seguro material, espiritual e sentimentalmente para seu desenvolvimento integral. Efésios 5, 28 e 29. O cristianismo protege a vida, que entende começar no momento da concepção. Dessa maneira, nenhuma criança deixa de nascer devido a características indesejáveis pelos pais que ela tenha, ou seja, a vida é direito inviolável outorgada por Deus, sendo que somente ela tem direito de reavê-la. Somente ele tem direito de reavê-la. O cristianismo também proíbe a pornografia, pois entende que ela é equivalente ao adultério. Com isso, a mulher deixa de ser vista como objeto aos olhos do homem e reserva o sexo e a nudez para aquele que tem direito a essas coisas, a saber, o marido. Mateus 5, 28. E, finalmente, aqui eu vou ler só a conclusão, diz assim, o texto é de Leandro Márcio Teixeira. O que o paganismo fez para proteger a mulher? Nunca fez nada e nunca fará. E essas outras religiões não cristãs normalmente colocam o sexo feminino em uma posição inferior à do homem. E o humanismo? Nada trouxe de bom para as mulheres. Na prática, uma vertente humanista ou evolucionista ensina que nada há de especial na humanidade. Tudo o que há é resultante de acaso. Aliás, leia o que Darwin falou sobre as mulheres. Você vai ter uma surpresa ali para perceber que, na verdade, seguidores do darwinismo não se dão conta de que Darwin, além de racista, era também machista. Na prática, uma vertente humanista evolucionista ensina que não há nada de especial na humanidade. Tudo o que há é resultante do acaso. Somente o mais forte sobrevive ou domina. Se for o sexo masculino assim, deve continuar a ser. É natural que seja assim. Não há justificativa moral do ponto de vista evolucionista para proibir a violência física, sexual e emocional à mulher. Nem mesmo porque condenar posicionamentos machistas, a máxima é o que é agora, é o que é certo. Mas não é assim com o cristianismo. Em todos os lugares em que ele chegou, as condições das mulheres melhoraram. Onde ele não chegou, vêm-se coisas terríveis, como a eugenia sexual, o infanticídio e a prostituição, como eu disse. E aqui abaixo desse post, eu coloquei alguns vídeos também que tratam dessa questão aí. Tem um livro muito bom que vale a pena ler, E se Jesus não tivesse nascido, da editora Vida. Quem tem dúvidas ainda sobre a diferença entre o cristianismo bíblico e essas culturas, quer seja pagãs ou que vivem sob um regime aí islâmico radical, fundamentalista e terrorista, é só ler esse livro. E se Jesus não tivesse nascido, o autor faz um exercício muito interessante, muito inteligente, mostrando ali como seria a sociedade, o mundo, a Europa, as Américas, enfim, caso não houvesse, o cristianismo não houvesse chegado a esses lugares. Vale a pena ler antes de falar coisas sem sentido, né? É claro que muitas pessoas não seguem o cristianismo como está na Bíblia, como está nos ensinamentos de Cristo, mas aí o cristianismo não pode ser julgado porque pessoas não seguem o que está ali escrito. O cristianismo não pode ser condenado pelas cruzadas, não pode ser condenado pela Inquisição, porque essas coisas e outras mais foram praticadas por igrejas específicas, por pessoas específicas que não estavam sendo guiadas pela vontade de Deus. Agora, quando o cristianismo verdadeiro, bíblico, e as palavras de Cristo e os ensinamentos dos apóstolos são seguidos como devem ser seguidos, nós vemos uma diferença tremenda na sociedade, na vida das pessoas, nos lares. Então que nós possamos realmente entender as diferenças, não cair nessas conversas aí que tentam equiparar coisas que são incomparáveis e realmente clamar a Deus. Eu peço mais uma vez, já gravei um vídeo pedindo isso, clamar a Deus para que essas mazelas sociais, essa dor e sofrimento todos possam acabar logo, Jesus volte logo e termine com essa história de pecado terrível neste mundo. Eu assisti dias atrás o relato de um fuzileiro brasileiro, mas que serviu o exército americano por vários anos, esteve no Afeganistão, portanto alguém que conhece realmente a realidade ali, e ele falou coisas assim muito
assustadoras e tristes também, né, completando o cenário de tristeza com respeito a esse assunto, e diz que como você vai convencer um jovem afegão ligado a esses movimentos radicais como o Talibã, que é miserável, não tem dinheiro para nada, não tem como comprar uma esposa, porque a prática é essa, não tem como manter uma família. Então, na crença deles, o que acontece? Se ele morrer como mártir, ele vai para o céu, na concepção deles, e terá ali dezenas de virgens para então com elas se casar. Então, a esperança deles de ter uma família, de ter satisfação sexual, de ter mulheres, enfim, ela reside nesse ato de martírio, que é terrorismo, né? Então, são pessoas que têm realmente uma outra concepção da realidade, e fica muito difícil, né, realmente mudar isso, a não ser por uma intervenção divina. Além de orar, que nós possamos também clamar a Deus por missionário, para que Deus envie missionários, fortaleça esses missionários, mantenha essas pessoas ali com coragem nessas regiões e preguemos o Evangelho. Falemos da volta de Jesus, porque ao fazer isso estamos apressando esse grande dia. Sejamos fiéis à nossa missão como pregadores da palavra de Deus, para que o mundo seja alcançado o mais rapidamente possível e Jesus volte para terminar com tudo isso. Que Deus abençoe você grandemente, a sua vida e também a sua família.